Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar de ato administrativo, que é nosso tema, que é muito legal, muito interessante, e em algumas situações ele acaba caindo em provas de OAB, em provas de concurso. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso ato administrativo. Para começar, gente, é importante lembrar o que foi visto lá no direito civil, enfim, que todo e qualquer acontecimento pode ser decorrente de uma conduta humana ou uma sucessão de eventos alheios à vontade humana, ele é conceituado como um fato. Então, qualquer situação, qualquer evento que aconteça, esteja ele relacionado a uma conduta humana ou não, ele é considerado um fato, ok? Quando estes fatos eles interferem, eles acabam atingindo a vida das pessoas e precisam de regulamentação por meio de normas jurídicas, nós temos então os chamados fatos jurídicos. Então, são acontecimentos que influenciam, que acabam necessitando de regulamentação pelo ordenamento jurídico. Nós temos então os fatos jurídicos. Os fatos jurídicos, que são aqueles que efetivamente ali influem no ordenamento jurídico, então os fatos jurídicos, eles podem ser divididos em fatos da natureza, também chamados de fatos jurídicos estrito sensu, e fatos das pessoas, né? Aqueles também chamados, então, de ato humano que manifesta a vontade. Então, por exemplo, o fato é um acontecimento, o fato jurídico que nós temos aqui pode ser trazido, então, como, por exemplo, o nascimento e a morte, são exemplos de fato do mundo que, quando atingirem a esfera jurídica, são chamados de fatos jurídicos. Então, vejam, nascimento e morte, eles não dependem de um ato humano, porque eles são próprios, eles vão acontecer, só que eles geram, eles acabam gerando aqui como é que eu vou dizer? Eles acabam ocasionando efeitos jurídicos. Então, eles são chamados fatos jurídicos. Vejam, eles independem de vontade humana, portanto, fatos jurídicos. Agora, quando eu tenho uma pessoa que manifesta a vontade e, portanto, acaba gerando efeitos jurídicos, aí nós temos os atos jurídicos, tá? Então, nós vamos ter os atos jurídicos, porque é um ato humano que acaba influindo ali na produção de efeitos jurídicos. Então, quando eu tenho a atuação humana voltada para a produção de efeitos jurídicos, eu tenho o ato jurídico. Quando esta manifestação da vontade humana para a produção de efeitos jurídicos, ela interferir na estrutura do direito administrativo, aí nós temos o ato administrativo. Tá vendo? Entendeu? Tenho lá fato, eu tenho os fatos. Tudo que acontece no mundo são fatos. Tá? Então, tem os fatos. Se esses fatos eles não influem no ordenamento jurídico, são simplesmente fatos da natureza, fatos gerais. Quando esse fato jurídico ele acaba influenciando, ele acaba gerando um efeito jurídico, a exemplo do nascimento e da morte, ele é um fato jurídico. Quando esse acontecimento, esse fato jurídico envolver, então vejam, fato jurídico é aquele que produz efeitos jurídicos, e ele envolve a manifestação da vontade humana, eu tenho um ato jurídico, tá? Quando este ato jurídico for praticado dentro do regime jurídico administrativo, ou seja, regulado pelo direito administrativo, eu tenho um ato administrativo, um ato jurídico administrativo. Por quê? Porque dentro da esfera administrativa. Antes especificamente de entrar no conceito de ato administrativo, a gente precisa fazer uma breve diferenciação em um contexto mais amplo. Primeiro que
Os atos praticados pela administração pública são chamados de atos da administração, tá? Então, todos os atos praticados pela administração pública, eles são chamados de atos da administração, ok? Só que estes atos da administração, eles podem ser de diversos tipos. Eles podem ser atos políticos ou atos de governo, quando há o exercício da função política. E aí eu tenho ali a anistia, eu tenho o veto, a declaração de guerra. Então, estes atos que são voltados ali para o exercício da função política são chamados atos políticos ou atos de governo. Eu tenho também dentro da administração os atos privados ou atos de direito privado, que são aqueles praticados pela administração pública, sim, mas eles são regidos pelo direito privado. Ou seja, quando a administração pública, ela atua sem quaisquer prerrogativas, ela atua no mesmo patamar que o indivíduo, no mesmo patamar que o cidadão, em igualdade de condições com o particular. São atos, por exemplo, atos particulares, quando a administração pública, ela aloca um espaço para funcionar uma secretaria. Eu não tenho prerrogativas quando faço uma alocação, ela é regulada pelo direito civil. Então, a alocação seria um ato de direito privado. A gente tem também os chamados atos materiais, que são chamados, basicamente, atos de mera execução de atividades. Por exemplo, quando o servidor, a pessoa lá escolhida, vai lá e faz a demolição de um prédio. Eu tenho um ato de mera execução, ele executou algo que foi determinado. Então, eu tenho a demolição, é um ato material. Agora, quando eu tenho, efetivamente, uma manifestação da vontade do poder público e atuando efetivamente no exercício da função administrativa, sob regime jurídico de direito público, eu tenho, então, um ato administrativo. O que eu quero dizer aqui, gente? Que o ato administrativo, além de ser espécie do gênero ato jurídico, ele é também um dos atos da administração pública. Então, nem todos os atos praticados pela administração pública são chamados atos administrativos. Vejam que dentro da administração pública nós temos diversos tipos de atos e o ato administrativo é um deles. Quando então eu tenho a manifestação da vontade do Estado ou de quem lhe represente no exercício da função administrativa e regulado então pelo direito, pelo regime jurídico de direito público. E aí então eu vou ter um ato administrativo. Outra observação que quero falar para vocês aqui é que quando a gente tem os atos da administração, a gente vai ter, né, bem simplesinho aqui, só para diferenciar o público e o privado, nós vamos ter os atos privados. Imaginem que esta é a administração pública. A administração pública, ela pode praticar, como vimos, atos privados, que são aqueles em que ela atua sem quaisquer prerrogativas, ela atua em igualdade de condições com o particular. Quando ela atua no direito público, aí sim nós temos um ato da administração que é manifestado aqui pela administração pública, então é um ato da administração, só que ele está regulado pelo direito público. Então, eu tenho dentro da administração pública, tô falando rápido demais, né? Vou desacelerar. Aqui eu tenho os atos administrativos, tá? Então, eu vou ter atos administrativos praticados dentro da administração pública. Então, vejam, dentro da própria administração, eu vou ter, sim, os atos privados e eu vou ter os atos administrativos na prática, aqui no exercício da função pública. Só que é assim, gente. Então, você pode se perguntar, professora, então,
Somente a administração pública pratica atos administrativos? Não. A gente tem atos administrativos que são praticados fora da administração pública, quando eu tenho lá situações de delegação de serviço público. Quando a administração, ela delega para alguma entidade a prestação de um serviço público, por exemplo, e estas prestadoras de serviço público, quando praticam seus atos no exercício destas atividades, estarão praticando atos administrativos. Tá? Então, eu não tenho ato administrativo somente dentro da administração pública, eu tenho fora da administração pública também, lá então praticados pelas prestadoras de serviço público, as concessionárias e permissionárias, como exemplo, e aí, quando elas praticam esses atos revestidos ali pelas peculiaridades e regulamentados pelo direito administrativo, serão considerados atos administrativos. Então, só para vocês saberem que eu tenho, nas duas situações, a possibilidade de existência de atos administrativos. Para a gente formar um conceito aqui de ato administrativo, nós temos, por óbvio, se ato jurídico é uma manifestação de vontade, o ato administrativo também é uma manifestação de vontade, mas do Estado ou de quem o lhe represente, de quem lhe faça as vezes, como eu mencionei aqui, concessionárias, permissionárias. No exercício da função administrativa, então vai estar exercendo ali com as prerrogativas próprias da administração pública, sob um regime de direito público. Então, aqui dentro deste regime de direito público, eu vou ter o ato administrativo. Só para ficar mais claro, veja, então, tanto o ato jurídico quanto o ato administrativo, quando é um ato, eu tenho aqui, efetivamente, uma manifestação de vontade para adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. No ato jurídico, eu tenho o sujeito, objeto, a forma, tá? E aí tenho a existência do ato. No ato administrativo também, só que aqui eu tenho o sujeito investido das prerrogativas públicas, o objeto aqui é direcionado para um determinado fim público, eu vou ter, assim, a forma, um regime jurídico aqui de direito público, para ser um ato administrativo, e a vontade administrativa. Os atos administrativos, eles geralmente têm o determinado interesse público, eles buscam o interesse público, tá? Então, o interesse coletivo. Por quê? Porque ele vem lá do princípio da impessoalidade. Todos os meus atos administrativos, eles têm que ser impessoais, tenho que observar o princípio da impessoalidade, portanto, eles devem buscar o interesse público, ok? Então, tem ali dentro uma finalidade. A gente daqui a pouco vai ver os elementos do ato, um dos elementos do ato é a finalidade. E aí dentro da finalidade nós temos essa finalidade pública, ok? Pois bem, então para a gente aqui deixar claro, nós temos o nosso conceito de ato administrativo. Olha lá. É uma manifestação de vontade do Estado ou de quem lhe faça as vezes, e aí os seus representantes, né? Aí temos lá todos eles, para criar, modificar ou extinguir direitos com o objetivo de satisfazer ou realizar interesse público, sujeito a regime jurídico de direito público. Este ato administrativo, gente, ele não é uma lei, tá? Não, ele complementa a lei, ele é inferior à lei, ele vem para complementar a lei, certo? Ele vem para explicar, ele vem para complementar, ele vem, enfim, tem a finalidade, ele não vai substituir a lei. E, claro, ele está sim, sujeito a controle pelo Poder Judiciário, um controle de legalidade. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas ele está sujeito a controle pelo Poder Judiciário. Só para vocês verem como os doutrinadores estão conceituando o ato administrativo, tenho aqui do Celso de Mello,
declaração do Estado ou de quem lhe faça as vezes, como, por exemplo, um concessionário de serviço público, no exercício de prerrogativas públicas, manifestadas mediante providências jurídicas complementares da lei, a título de lhe dar cumprimento, e sujeitos a controle de legitimidade pelo órgão jurisdicional. No Marçal Justem Filho, ato administrativo é uma manifestação de vontade funcional apta a gerar efeitos jurídicos produzidas no exercício de função administrativa. O ELI vem no mesmo sentido, ó, manifestação da vontade da administração que, agindo nessa qualidade, tenha por fim ali adquirir, resguardar, transferir ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. E, por fim, a gente trouxe aqui do Araújo, declaração de vontade do Estado, exteriorizada por um agente competente, determinando ou admitido pelo ordenamento jurídico em matéria administrativa. Então, vejam que o conceito ele não foge muito desta ideia de manifestação da vontade do Estado ou de quem lhe represente no exercício da função pública e regulamentado parcial ou totalmente pelo regime jurídico de direito público. Então, é o nosso ato administrativo, ok? Este nosso ato, que é uma manifestação do Estado, né, sob regime jurídico de direito público, este ato administrativo, ele tem por característica que ele pode ser um ato vinculado ou um ato discricionário. Tá bom, o que significa ser um ato vinculado e o que significa ser um ato discricionário? Os atos vinculados, gente, ó, já lembra, vinculado, ok? Vinculado a quê? Vinculado à lei. São aqueles atos que a administração pública ela age estritamente dentro do que a lei determinou. A lei ela não deixou opções para o administrador. A lei disse assim: neste caso, administrador pratica a conduta A. E o administrador, quando se depara com aquela situação, ele não tem o que fazer, ele deve praticar a conduta A. Ela não deixa margem ali para ele pensar se a conduta A seria mais adequada ou se teria outra conduta. Não, não tem espaço para isso. Ele é vinculado. É a única conduta possível prevista pela lei. O professor Seabra Fagundes, ele fala, então, de legalidade, mas de vinculação, que é uma subordinação à lei. Então, a gente tem aqui o administrador praticando o ato sem liberdade de optar por outra situação possível, ok? Então, efetivamente, quando eu tenho um ato vinculado, o administrador ele é obrigado a praticar aquele ato daquele jeito especificado na lei. Então, se o administrado chega lá e faz um requerimento e ele preenche os requisitos daquele ato, o administrador não pensa, ele simplesmente concede. Por quê? Porque o ato é vinculado. Por exemplo, uma licença. Geralmente as licenças, elas vêm lá. Para que o cidadão receba a licença X, ele precisa preencher o requisito A, B, C, D e E. Se o administrado preencheu os requisitos A, B, C, D e E, preencheu ali os requisitos, o administrador não vai pensar, mas será que é interessante eu conceder? Será que não vai ser pior para o interesse público? Ele não pensa. Ele vai lá, ele concede, preencher os requisitos legais. Então, é a única conduta possível. Diferente dos atos discricionários, gente. Aqui, a lei, ela prevê mais de uma conduta possível. Então, no discricionário, quer dizer que a lei vem e diz assim: olha, administrador, diante da conduta X, você pode praticar o ato A, B ou C. Você escolhe. Claro, dentro de toda a regulamentação legal, dentro dos princípios constitucionais, proporcionalidade, razoabilidade, você pode praticar o ato desta forma ou daquela forma. Então, aqui eu tenho a discricionariedade administrativa. Aqui, gente, eu tenho um juízo de conveniência e oportunidade. Esse juízo de conveniência e oportunidade é chamado de mérito do ato administrativo, ok? Então, aqui sim, diante do caso concreto, o administrador ele pode optar
pela conduta, mas veja, não é uma conduta aleatória, aquelas condutas descritas pela lei. Por exemplo, quando a lei diz assim que o servidor que comete determinadas infrações, ele pode receber a penalidade de suspensão de até 90 dias. Olha, esse ato de até 90 dias seria um ato vinculado ou discricionário? Discricionário. Por quê? Porque no caso concreto, diante da situação praticada, dentro de toda a conduta do servidor, de todo o histórico do servidor, o administrador pode dizer, não, esta conduta, ela enseja aqui uma suspensão de 50 dias, ou uma suspensão de 60 dias. E ele está agindo dentro das normas, desde, claro, também observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, são princípios constitucionais, ele não pode extrapolar. Quando ele extrapola o que a lei foi determinada, quando extrapola essa situação, eu tenho, então, efetivamente um ato arbitrário. Então, discricionário não é a mesma coisa que arbitrário. Ele tem uma discricionariedade, mas dentro do que a lei determina. Sim, vou aplicar a discricionariedade, depois a gente vai ver, no objeto e no motivo do ato. Esse motivo e objeto, nos atos discricionários, eles são discricionários, ou seja, a administração pode optar pela conduta que seja mais adequada dentro daquela prevista em lei. Qual que é a questão aqui? Eu disse para vocês que os atos administrativos discricionários, eles devem ficar também dentro do que a lei determina. Só que o que acontece? Muitas vezes, a lei não traz os contornos para a prática daquele ato. E aí surge uma pequena situação aqui, porque daí eu não tenho as condutas previstas para pelo administrador público. Eu tenho lá, então, situações em que a lei ela não traça expressamente o dispositivo legal, ela se vale de conceitos jurídicos vagos ou indeterminados, e a partir deles dá uma certa margem para o administrador. Como assim, professora? Me dá um exemplo. Vamos lá. A legislação diz assim, é permitido a administração pública, ou diz lá, a administração pública tem a obrigação de dissolver passeatas em caso de tumulto. Ok. Ok, lei. O que é tumulto? O que você considera tumulto? Eu não tenho um conceito legal de tumulto. Eu não tenho um conceito definido do que é tumulto. Ah, tumulto é quando começa a quebrar tudo. Não, tumulto é quando já começa a gritar. Não tem um conceito definido de tumulto. É um conceito jurídico indeterminado. Mas, e aqui o administrador ele tem que agir. Então, sim, ele tem uma margem, uma liberdade de escolha aqui, se ele vai ou não dissolver passeata, mas ele depende de um conceito vago. Por isso, sempre, ele se vale também dos princípios constitucionais, principalmente em razoabilidade e proporcionalidade. Ele não pode extrapolar o que a legislação falou. Então, nós temos os atos vinculados, que são aqueles que a lei estabelece uma única conduta possível, e a gente tem os atos discricionários, em que a lei prevê mais de um comportamento possível, ou ela se vale de conceitos jurídicos indeterminados, e aí o administrador ele tem que ponderar em qual conduta será mais adequada. Um cuidado aqui, gente, porque, como eu disse, sempre, quando mesmo atuando no ato discricionário, o administrador ele deve ficar dentro do que a lei regulamenta, ele não pode ir além, porque senão nós vamos ter um ato arbitrário, e ato arbitrário é nulo, ok, gente? Então, só cuidado com esta situação, tá? Pois bem, sabendo que nós temos os atos vinculados, atos discricionários, sabendo o que é um ato administrativo, a gente tem que entender um pouquinho que estes atos administrativos, esses atos, efetivamente, eles têm que preencher, para que eles sejam válidos, enfim, eles têm que preencher determinados requisitos ou determinados elementos. Então, a doutrina vem, alguns chamam de requisitos,
outros chamam de elementos do ato administrativo. O Celso Antônio Bandeira de Mello, ele traz os elementos do ato administrativo um pouco diferente. Depois eu menciono para vocês, só a título de curiosidade, nós não vamos seguir o entendimento do Celso Antônio Bandeira de Mello, nós vamos seguir a posição aqui mais aceito pelos estudiosos, que é aquele que diz que o ato administrativo possui 5 elementos que estão elencados no artigo 2º da Lei 4717 de 65, que é a Lei da Ação Popular, tá? E aí, ele está aqui considerado dentro da validade do ato administrativo. Porque o Celso, ele traz lá alguns elementos que seriam condições de existência do ato jurídico e alguns pressupostos de existência, tá? Que são condições para o ato administrativo, um pouquinho diferente. Nós aqui vamos considerar o que efetivamente a maior parte dos estudiosos e o que cai em concurso, que são os elementos trazidos no artigo 2º da Lei 4717 de 65, a Lei da Ação Popular, que vai considerar estes elementos como validade do ato administrativo. Então, quais são os 5 elementos? A competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto, ok? Então, estes são os nossos elementos do ato administrativo, e aí nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, a iniciar pela competência, ou também chamado de sujeito competente, mas é a nossa competência aqui, gente. Vejam só, a competência, ela vem significando que, efetivamente, o sujeito competente para a prática do ato administrativo, ele deve ser necessariamente um agente público. E aí o conceito de agente público a gente encontra lá na Lei de Improbidade Administrativa. A gente vai estudar tanto a Lei de Improbidade quanto o conceito de agentes públicos quando estudarmos, e nós vamos ver que o agente público é todo aquele que transitório, permanente, com vínculo, sem vínculo, ele realiza uma função administrativa, ele vai realizar algum ato ali para o Estado, certo? Então, é bem genérico o termo agente público. Então, vejam, a competência fala, então, que deve ser um agente público. A competência, gente, para saber quem é o competente para a prática de um ato administrativo, a competência ela é definida em lei, né? Lei ou Constituição, né? Então, ou também em atos administrativos gerais, certo? Então, ou ela vai estar definida na própria Constituição, ou vai estar prevista em lei, ou em atos normativos, decretos, portarias, instruções normativas, em algum lugar vai estar escrita qual é a competência, quem é o sujeito competente para a prática daquela situação, qual é o agente público, né, amplamente considerado, que a lei disse que vai ter que praticar aquele ato. Então, vejam que não está restrita ao conceito de servidor público. Servidor público é o estatutário, tá? A gente vai ver mais adiante. Então, ele está aqui no conceito de agente público, tá? Que é qualquer pessoa que atua ali em nome do Estado a qualquer título, ainda que sem remuneração, um prazo determinado ou indeterminado, com vínculo transitório ou permanente, enfim. Ele atua ali em nome do Estado, ok? Então, nós temos estes agentes públicos que praticam os atos administrativos, ok? Claro, dentro daquela competência que foi estabelecida pela própria Constituição, ou por lei, ou um ato normativo geral, certo? Então, nós temos aqui a competência administrativa, de acordo com o professor Marçal, a atribuição normativa de legitimação para a prática de um ato administrativo, certo? Importante a gente ter em mente aqui que a competência é limitada, tá? Limitada. O agente público não tem competência ilimitada. Ele vai atuar dentro daqueles limites de competência que foram definidos ali pelas regras jurídicas. Tá? Não vai atuar ilimitadamente como bem entender.
Não. Ele vai atuar dentro do que foi estabelecido em lei. E aqui, gente, a competência, ela é ato administrativo sempre vinculado, tá? Sempre a lei vai dizer quem é o sujeito competente. Ela não vai deixar lá, para o ato A é competente o sujeito A, o sujeito B, o sujeito C. Não, ele vai dizer quem é o sujeito competente, tá? Então, não tenho margem de escolha aqui no que tange a liberdade, a legitimidade para a prática da conduta. Então, ela vai vir definida em lei. Então, sujeito competente é que a competência do ato administrativo, ela é sempre vinculada, tá? E aí nós temos algumas características da competência. O que nós temos de característica? Primeiro que a competência, ela depende de previsão legal, tá? Então, sempre vai estar prevista ali na lei, na Constituição ou no ato normativo. Então, sempre eu tenho aqui, dependendo de uma previsão legal. Ela é de exercício obrigatório, tá, gente? Ou seja, se ocorreu a conduta que a lei diz que você é competente, você não pode dizer, não, nesse caso eu não vou agir, não estou afim, hoje estou cansado, não vou exercer minha competência hoje. Não, não dá. Ela é de exercício obrigatório. Se você é o sujeito competente, você exerce aquela competência. E é irrenunciável. Como assim? É irrenunciável porque você não renuncia à sua competência. Você não pode abrir mão, eu não quero mais ser sujeito competente, pega você, toma para ti, você é o competente. Não dá para eu renunciar à minha competência, porque ela está prevista em lei. Então, a lei diz que eu sou sujeito competente, não dá para eu dizer, eu não quero. Tá? Então, ela é irrenunciável. Também não admite transação. Aquela coisa assim, ok, você fica com uma parte, não admite transação. Gente, ela é legal, está prevista em lei. Ela vem lá de um ordenamento jurídico, certo? Ela é imprescritível. O que significa com imprescritibilidade? Significa que, mesmo que o agente público competente não exerça aquela competência, ela não prescreve, tá? É diferente de uma prescrição do ato, do objeto. Estou falando de competência. O sujeito, ele não exerceu aquela competência porque não surgiu a oportunidade para ele exercer aquela competência. Não é por isso que ele vai deixar de ser competente. Ela não prescreve, tá? Não tem prazo para exercício de competência, tá? Ela é imodificável, salvo se modificar a lei, tá? Mas ele, por vontade própria, se a lei diz, olha, o sujeito A é o competente para a conduta X, ele não pode ir lá e modificar simplesmente, não, eu não vou modificar, a não ser que altere a lei e aí modifique a lei, tá? Mas, em regra, ela é imodificável. E ela é improrrogável, ou seja, ela não pode ser atribuído a um agente público que só pelo fato dele ter praticado o ato e ele não tinha atribuição. O que seria essa prorrogação de competência, gente? Ela vem lá do Código de Processo Civil. Lá no processo civil existe prorrogação de competência, que é quando o juiz, por exemplo, um juiz, ele vai analisar uma situação, tá? E ele exerceu a atribuição, ele não declinou daquela competência e o réu não opôs exceção de incompetência, tá? Então, nas situações em que a lei diz lá de competência relativa, enfim, e aí o juiz pratica, o réu não se opõe, as partes não se opõem, esse juiz ele se torna competente. Isso seria uma prorrogação de competência, tá? Na competência administrativa não tem possibilidade de prorrogação de competência, tá? Ele mantém a incompetência, mesmo que praticou o ato e que ninguém falou nada, ele não se torna competente, porque aqui nós temos a competência legal e não temos possibilidade de prorrogação de competência, tá, gente? Não dá. Tem possibilidade, sim, de convalidação, que a gente vai ver mais adiante, em que daí vem o sujeito competente e assina aquele ato e mantém o ato. Mas esse sujeito competente que praticou o ato, ele não vai ser o sujeito competente, a não ser que a lei mude, né? Mas, em regra, não tenho isso. Outra coisa importante aqui na questão da competência é que ela é
intransferível. Eu não transfiro a minha competência, mas ela pode ser objeto de delegação e avocação quando elas estiverem ali legalmente autorizadas, sempre em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados. Tá? Aqui eu vou falar para vocês mais especificamente. Olha só. O que significa, por que diz que ela é intransferível, mas ela admite delegação? É que se eu penso, vamos pensar assim, na verdade eu transfiro, sim, mas é que aqui se entende transferência quando você tem a competência, aí se você transfere, você ficaria sem competência, e aí passou para o outro. É como se você tivesse, eu tenho um produto, né? E você entrega para outra pessoa, você transferiu para outra pessoa, você já não tem mais. Isso no direito administrativo não tem, ela é intransferível. Tá, professora, então o que seria delegação e avocação, já que eu não posso transferir? A delegação, sim, você está passando para outra pessoa a competência, mas você continua competente. Então, na verdade, não seria uma transferência de competência, seria uma ampliação de competência. Como assim, professora? Um exemplo. Eu sou o sujeito competente. A lei diz que eu sou o sujeito competente. Só que eu vou sair de férias. Eu vou sair de férias. Eu vou pegar 30 dias de férias. E não pode ficar 30 dias sem ninguém competente para praticar aquele ato. Então, o que eu faço? Eu delego a minha competência para outra pessoa e aí saio de férias. E aí, durante os 30 dias, esta pessoa pratica a competência. Vejo, eu ainda sou competente, só que nesse momento eu estou de férias, não vou exercer a minha competência e deleguei para outra pessoa. Quando eu volto, a competência é minha. Esse sujeito ali não é mais competente. Tá bom? Cancelo ali a delegação, certo? Vejam, gente, delegação, então, é uma ampliação de competência para outro sujeito. A questão de delegação e avocação, gente, elas estão previstas a partir do artigo 11 da Lei 9784 de 99. Esta lei, ela regula o processo administrativo geral, tá? Processo administrativo geral é regulado pela Lei 9784 de 99. Por quê? Processo administrativo geral, a nível federal, esta a lei que regula. Estados e municípios geralmente têm leis próprias regulando como funciona o processo administrativo geral. Mas se não tem, esta é a lei. E aí, nos artigos 11 e seguintes, nós temos lá todo o regramento da delegação e da avocação. Vamos lá. Delegação, extensão, ampliação de competência para outro agente ou para outro órgão. E aqui uma questãozinha que é muito importante. A delegação independe de hierarquia, independe de subordinação. Como assim, professora? Vamos lá. A gente tem o Código de Trânsito, ele diz assim, se a gente for olhar lá na parte de fiscalização, enfim, ele vai dizer assim, olha, o competente para aplicar multa, quando envolver situação de segurança, tipo, não está usando cinto, está dirigindo telefone celular, quando envolve segurança, o competente para aplicar multa é a polícia. É a Polícia Civil. Eles que têm competência para isso. Ele continua, quando a multa for relacionada a ordenamento territorial, a localização, por exemplo, estacionado em local irregular, né? Nestes casos, a competência é do agente de trânsito. Então, ele deixa lá bem especificado a competência de cada um. Gente, seria bem complicado, né? A gente teve uma época aqui em Joinville que não tinha convênio, então cada um tinha que fazer o seu. Mas seria complicado, né? Chega o policial, tá estacionado de forma irregular. Pô, pera lá, não posso multar, peraí que eu chamo o agente de trânsito. Ficaria complicado. Então, o que eles fazem? Eles fazem um convênio, um estendendo a competência para o outro. Então, com esse convênio, que é esse ato de delegação, a polícia delega para o agente de trânsito a competência para aplicar multa em relação à segurança e o agente de trânsito delega para a polícia
a competência para aplicar multas no caso de zoneamento, enfim, de localização de veículo e tal. Vejam, gente, tem subordinação entre a Polícia Civil e o agente de trânsito? Nenhuma. Não tem hierarquia entre eles, são órgãos distintos. Mas, ainda assim, eu posso ter delegação, porque delegação não envolve hierarquia, tá, gente? Uma outra situação para ficar claro também. O município geralmente tem uma Secretaria de Meio Ambiente. E a lei diz que a Secretaria de Meio Ambiente é a competente para emitir licenciamento ambiental. Tá? Diz lá a competência para o licenciamento ambiental. Beleza. E nós temos no estado, geralmente, por exemplo, em Santa Catarina, existia a Fátima, hoje conhecido como IMA, Instituto do Meio Ambiente. Teve um momento que o município ele não estava dando conta de exercer todos os licenciamentos, enfim, tinha muita gente esperando, estava demorando muito. O que o município fez? Ele, claro, perguntou se poderia, porque quando é órgão diferente tem que perguntar. Quando o IMA concordou, né, o órgão estadual concordou, aí o município delegou para o Instituto Estadual esta competência de licenciamento ambiental. Tem hierarquia entre eles? Sim, professora, tem. O Estado é maior que o município. Não, não tem hierarquia entre eles. Cada qual tem a sua competência. Mas é possível a delegação, mesmo que eu tenha órgãos distintos, mesmo que eu tenha agentes distintos. Posso delegar para o meu subordinado? Claro que eu posso delegar para o meu subordinado. Só estou dizendo que não é um requisito essencial da delegação. A delegação pode ocorrer mesmo que não haja hierarquia. Isso já caiu em questão de prova de concurso, tá? Então, para vocês cuidarem, certo? Então, estende a competência para outro agente ou outro órgão. A delegação, gente, ela não pode ser genérica. Delegação genérica é nula. Eu estou te passando toda a minha competência. Não, estou te passando competência para isso, para isso, para isso, para isso. Eu defino, tá? Qual é a competência. A delegação, ela é temporária, tá? E ela pode ser revogada a qualquer tempo. E ela não implica renúncia de competência. O que quer dizer? Se eu estou delegando para outra pessoa, eu continuo competente, eu não posso praticar porque eu estou de férias. E aí, quando estou de férias, não posso aplicar, mas eu continuo sendo sujeito competente, tá? Sempre que houver ato de delegação, ele deve ser publicado. Assim, tem que publicar, tem que levar a conhecimento, tem que observar o princípio da publicidade, tá? Então, sempre observa o princípio da publicidade aqui. Então, o ato de delegação, ele deve ser publicado, certo? Então, sempre este cuidado na prática do ato administrativo. Então, incompetência aqui, tem que haver esta situação. Além disso, gente, o que nós temos aqui em relação à competência, tá? A gente tem uma situação aqui que é a súmula 510 do STF. O que está previsto nesta súmula? Esta súmula diz o seguinte: praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Então, o que aconteceu aqui? Quer dizer o seguinte: digamos que eu sou o sujeito competente para a prática daquele ato. E eu saí de férias. Eu estou de férias, fui passear, e aí eu deleguei a minha competência para a Maria. É a Maria agora que é a competente. E aí eu saí de férias. E a Maria ali, no exercício da competência delegada, ela praticou um ato que se observou posteriormente que é irregular. E aí a pessoa, o contribuinte, né, o administrado, que se sentiu prejudicado pelo ato praticado pela Maria, ele vai ingressar com mandado de segurança. E aí a questão é, eu vou ingressar com mandado de segurança em face de quem? Em face de mim, que sou competente, ou em face da Maria, que no exercício da competência delegada praticou o ato? Pela súmula 510 do STF, eu vou impetrar o mandado de segurança em face do agente que praticou o ato no exercício da competência delegada. Ok? Então, este é o conteúdo da súmula 510 do STF. Ainda em relação à competência, gente,
A Lei 9784 de 99, no seu artigo 13, ela traz algumas situações em que não cabe delegação, em que nenhuma hipótese cabe delegação, não pode. Quais são os atos, então, que não pode? Os atos de competência exclusiva, e aí a gente volta lá no Constitucional, quando vocês estudam lá o Constitucional, quando estudam tributário, que vem lá a diferença entre competência privativa e competência exclusiva. Qual que é a diferença? É que a competência exclusiva não admite delegação. A competência privativa, sim. Inclusive, lá no direito tributário se faz uma discussão quanto a isso, porque lá eles dizem que a competência tributária em relação aos impostos é privativa. Só que ela não é, ela deveria ser exclusiva, porque ela não admite delegação. Enfim, na prática se usam os termos como sinônimos, mas competência exclusiva é aquela que não pode ser delegada, porque está definido no artigo 13 da 9784. O que mais que eu não posso delegar? Eu não posso delegar decisão de recurso hierárquico. Eu não posso delegar para outra pessoa para que ela decida um recurso. E não pode delegar, né, competência para edição de ato normativo. Se a lei diz que o competente para editar aquele decreto, aquele regulamento é o fulano de tal, não pode delegar essa competência, é só ele que pode editar esse ato normativo. Tá bom? Então, essas 3 situações são situações que não permitem a delegação, ok? Então, já vimos que a delegação, ela pode ser revogada a qualquer tempo, enfim. E aí, por sua vez, a gente tem a avocação. O que é avocação? É quando, vejam que delegação, eu delego, eu amplio para outra pessoa a competência. A avocação, eu chamo para mim a competência. A competência, na avocação, sim, tem hierarquia. É quando eu chamo para mim a competência do meu subordinado. Então, aqui sim deve haver subordinação. Avocar é chamar para si a competência de outro agente que é subordinado. Ele vai sair de férias, eu chamo para mim a competência. Quando ele volta, eu devolvo, porque a avocação tem que ser temporária, em caráter excepcional. Eu não posso retirar a competência do subordinado. Eu só estou pegando momentaneamente ela, depois eu devolvo. Tá bom? Então, isso seria a avocação. Então, isso também falando de competência. Para finalizar, nós precisamos cuidar aqui com os vícios de competência, tá, gente? Vícios de competência. O que seriam esses vícios de competência? Dentro dos vícios de competência, a gente tem lá o abuso de poder do tipo excesso de poder, tá? Porque a gente tem ali, dentro do abuso de poder, a gente tem o desvio de poder ou o excesso de poder e o desvio de finalidade, que daí é do elemento finalidade. Aqui é o excesso de poder. É quando você tem competência para uma determinada finalidade, mas você extrapola essa competência. Por exemplo, quando o policial, né, faz uma blitz, ele pode, e aí ele chega para o motorista e ele, né, pede lá para apresentar os documentos. Pode, dentro da competência. Agora ele se irrita lá com o motorista e dá uns tapas no rosto do motorista. Pode? Não. Houve um excesso de poder. Então, um abuso de poder do tipo excesso de poder, e isso me gera um vício de competência, ok? Então, eu vou ter um vício de competência aqui. A gente tem também vício de competência quando eu tenho usurpação de função, ou seja, quando um agente, ele atua sem competência, ele não tem competência para aquilo, mas ele age como se tivesse, também tem um vício de competência. E a gente tem aqui a função de fato, o agente, ele pratica o ato como se ele fosse um servidor, investido naquela competência, mas ele não tem competência nenhuma para aquele ato. Então, estes são os exemplos de vício de competência. Então, a gente tem aqui, né, são os vícios de competência, certo? Então, usurpação de função, quando você efetivamente age, usurpa,
Você pratica uma função que não é sua. Então, tenho ali, inclusive ela é considerada crime, está previsto lá no Código Penal, enfim, porque usurpou, tá? Então, aqui a gente tem a usurpação de função, como ele não é sujeito competente, aí ele efetivamente ele comete um vício de competência, ok? Então, são os vícios aqui da competência, e os vícios de competência geram nulidade do ato. Por quê? Porque houve um problema de competência. Ok? Nosso próximo elemento do ato administrativo, nosso próximo elemento é a finalidade. Tá? Então, a gente tem aqui como próximo elemento, eu coloquei os artigos da Lei 9784, depois vocês deem uma olhadinha. Próximo elemento é a finalidade, tá, gente? A finalidade, gente, quando a gente fala aqui em ato administrativo, a finalidade é o escopo do ato, é o bem jurídico objetivado pelo ato. É aquilo que se busca proteger com a prática daquele ato administrativo. Por exemplo, na prática de um ato administrativo, quando eu aplico a penalidade de demissão a um servidor, a finalidade é punir o agente pelo cometimento, pela prática de uma infração administrativa. Então, esta é a minha finalidade, é punir aquele agente porque ele cometeu uma infração administrativa. Todo ato administrativo, gente, de acordo com a doutrina, ele tem duas finalidades, tá, gente? Vai ter uma finalidade genérica ou finalidade geral e vai ter a finalidade específica. A finalidade geral ou genérica, ela está presente em todos os atos administrativos, tá? A função genérica é o atendimento ao interesse público. Então, sempre vou ter que praticar o ato administrativo visando o interesse público, tá? Se for praticado visando interesses individuais, ele tem um vício de finalidade. E a finalidade específica, a lei estabelece qual a finalidade de cada ato especificamente. Por exemplo, quando o administrador ele pratica um ato de remoção. Gente, a remoção ela tem que ser feita com a finalidade de adequar a prestação de serviço público. Eu não posso usar o ato de remoção como punição ao servidor porque eu não gosto dele. O que é remoção? Eu vou remover ele de uma localidade para outra. Esta remoção, o ato de remoção tem por finalidade a adequação na prestação de serviço público. Eu estou removendo porque falta pessoal na localidade X. Eu não posso remover porque eu quero punir aquele servidor, porque eu não gosto daquele servidor, então eu vou remover ele lá para um local que eu não gosto. Tá? Aí eu teria um vício de finalidade. Então, todo ato administrativo, além da finalidade geral, tem a finalidade específica prevista em lei. Para que o ato serve? O que eu quero com aquele ato? E aí, se o ato for praticado com finalidade alheia ao interesse público ou diversa da que a lei definiu, eu tenho um vício de finalidade, um desvio de finalidade, tá? Então, sempre eu tenho. Mesmo que a vontade, mesmo que a finalidade ali seja lícita ou justa, se não for praticado de acordo com a orientação legal, eu tenho um desvio de finalidade. O desvio de finalidade, gente, é uma das espécies de abuso de poder. Tá? O abuso de poder pode ocorrer por um desvio de poder, que daí ela seria um vício de competência, um excesso de poder, mas ele pode ocorrer também com desvio de finalidade. Tá? Gente, eu pratico o ato com finalidade diversa daquilo que a lei estabeleceu. Existe alguma situação em que, mesmo havendo desvio de finalidade, o ato pode ser mantido e entendido como válido? Tem. É o que a gente chama de predestinação lícita. Predestinação é quando eu tenho um desvio de finalidade, tá? Quando então eu vou ter a predestinação lícita? Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu pratiquei um ato administrativo de desapropriação e a finalidade era construir um hospital. Então, vejo, finalidade de interesse público, construir hospital, finalidade específica também ali a construção do hospital, porque as pessoas precisam.
Ok, desapropriei, essa era a finalidade. Só que no lugar de eu construir um hospital, eu construí uma escola. A finalidade específica foi modificada? Foi. Eu mudei a finalidade específica. Era construir um hospital e eu construí uma escola. Mas a finalidade geral, que é o interesse público, foi mantida? Foi. Escola também é necessária. Então, neste caso, eu tenho predestinação lícita e o ato pode ser mantido. Agora, se eu pratico lá o ato da desapropriação, que era para construir um hospital, e vou construir lá um shopping ou para iniciativa privada, aí eu tenho tanto desvio de finalidade específica quanto desvio de finalidade geral, e aí não tem que se falar em manutenção do ato. Aí o ato está viciado, eu vou buscar a anulação deste ato. Tá, gente? Por fim, finalidade também é ato sempre, é um elemento sempre vinculado, tá? Então, sempre vai estar definido em lei, não tem discricionariedade na finalidade. Beleza? Então, gente, nosso próximo elemento do ato administrativo é a forma, tá? A forma, gente, é a exteriorização do ato determinada por lei. Sem forma, eu não tenho o ato, tá? Então, quando eu tenho ausência de forma, eu tenho inexistência do próprio ato administrativo. A forma seria a projeção, a exteriorização daquele ato administrativo, certo? Então, é um elemento ali constitutivo. Via de regra, para a formalização do ato, precisa haver o respeito aos critérios previamente definidos em lei. Se eu não respeitar como a lei determina que seja praticado aquele ato, eu vou ter uma irregularidade, eu vou ter uma ilegalidade do ato administrativo. Via de regra, a exigência de forma para a prática de atos administrativos, nós temos o princípio da solenidade, ok? Que significa que a administração ela tem que observar aquela situação prevista em lei. Enquanto que nas condutas dos particulares, lá regidas pelo direito privado, nós temos o princípio da liberdade de formas, que decorre principalmente da autonomia da vontade, nas condutas estatais, que são regidas pelo direito público, nós temos que observar a forma que foi disciplinada em lei. Então, em regra, os atos administrativos, eles devem ser praticados por escrito, né? Ainda que não tenha determinação legal, mas a regra é que seja por escrito, em vernáculo, ou seja, em língua portuguesa. Tá? Isso é a regra. No entanto, nós sabemos que existem exceções na prática de atos administrativos de forma escrita. Por exemplo, o caso da legislação de trânsito em que admite sinais, admite símbolos, admite sons, admite cores. Então, também nós temos atos administrativos excepcionando a forma escrita aqui em vernáculo. Pois bem, gente, um cuidado que a gente precisa ter aqui em relação à forma é em relação ao silêncio administrativo, tá, gente? Lá no... Quando você tem, então, no direito privado, a questão do silêncio, e tem lá toda uma regrinha sobre ele, na administração pública, o tratamento ele é um pouco diferenciado, tá, gente? O silêncio da administração pública, via de regra, não produz qualquer efeito, exceto se estiver previsto em lei. Então, eu fiz um pedido para um licenciamento. Já passou, lá, passaram 6 meses e eu não tive resposta da administração. Então, eu entendo que a administração me autorizou, ela me concedeu a minha licença. Não, gente. Silêncio administrativo, ele não pode ser interpretado como sendo permissivo, tá? Ele não produz efeitos, exceto se a lei disser. Então, se a lei diz assim, passados
X dias do ato considera-se praticado. Se a lei diz isso, ok. E a administração fica em silêncio, ok. Agora, se eu não tenho nenhuma lei dizendo nada, não produz efeitos, tá? Ah, professora, mas e se estiver demorando demais? Eu pedi uma licença e já faz um ano que está lá e a administração pública não se manifesta. Aí você pode efetivamente questionar via mandado de segurança. Não, o judiciário não vai decidir, o judiciário não vai te dar licença, o judiciário vai dizer: administração pública, responda. Você já não respeitou o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, da duração do processo administrativo. Então, responda. Então, via mandado de segurança. Mas você não pode interpretar aquele silêncio com produção de efeitos, tá? E, inclusive, pode, quando demora muito, inclusive caracterizar ali uma infração funcional do agente, pode, em algumas situações, gerar dever de indenizar, tá? Mas lembrem que silêncio administrativo não produz efeitos, tá? Então, você pode buscar ali a provocação ao Poder Judiciário se não se manifestar, mas, em regra, não produz efeitos, tá bom, gente? Tá? Então, claro que a gente tem aqui a razoável duração de processo, enfim, tudo isso vale para a administração pública, mas o silêncio não produz efeitos, tá bom? Então, não tem jeito aqui. Ah, eu tenho lá um processo administrativo, por exemplo, e a Lei 812 diz que a decisão do processo administrativo, né, o julgamento deve ser publicado em 20 dias. Tem 20 dias para tomar a decisão, mas já faz 40 dias. Gente, se eu não tenho ali uma razoabilidade, já está durando um ano, eu posso ingressar com mandado de segurança para que a administração pratique o ato. Tá? Então, que a gente tem ali efetivamente a questão de razoável duração de processo, não pode se estender indefinidamente, certo? Veja, gente, quando eu posso ter vício no elemento forma, por exemplo, quando praticou o ato e não está de acordo com o determinado em lei. Na forma, gente, nós podemos ter o vício que é chamado de defeito, que seria o vício sanável. Defeito, então, em relação à forma, seria uma irregularidade que é possível corrigir, que é possível arrumar via convalidação. Quando que é possível arrumar o ato? Quando a alteração, quando aquela forma ela não interfere nas garantias do administrado, tá? É uma mera irregularidade, um erro formal, simples, que pode ser corrigido, então eu tenho uma mera irregularidade, tá? Ela é sanável, ela é corrigível. Agora, se afeta o conteúdo, aí eu tenho um vício de forma insanável, tá? Então, não pode ser corrigido, não pode ser arrumado, porque ele atinge o próprio conteúdo do ato. Por fim, a forma no ato administrativo também é sempre vinculada, tá? Aqui eu coloquei um artigo da 9784, que é do processo administrativo, falando como devem ser praticados os atos administrativos. Beleza? Nosso próximo elemento é o motivo. Gente, o motivo do ato administrativo ele é composto por dois pressupostos. O pressuposto de fato, que é o que acontece no mundo dos fatos, e o pressuposto do direito, que é a norma jurídica. Então, para você ver, vamos pensar numa multa de trânsito. Uma multa de trânsito por passar sinal vermelho. Qual que é o meu motivo? Meu motivo é passar sinal vermelho. Esse é o meu motivo, é o fato. O pressuposto de fato. Eu passei quando tinha o sinal vermelho. Meu motivo do direito, meu pressuposto de direito. Lá na lei tem um artigo que diz que não se pode passar quando o sinal estiver vermelho. Aí eu junto os dois, eu tenho um motivo do ato administrativo, tá? Então, geralmente, o motivo ele tem que observar a materialidade do ato, ou seja, tem que ser verdade. Se eu passei no amarelo, ele é falso. A compatibilidade entre o motivo existente e o motivo previsto em lei, de novo, se o motivo existente for passar no sinal amarelo e a lei diz que é o sinal vermelho que gera multa, eu não tenho compatibilidade. E
o motivo e o resultado do ato. Então, meu motivo é passar sinal vermelho, está previsto em lei, e o resultado é a aplicação de multa. Então, tem que haver essa compatibilidade. Toda esta legalidade do motivo tem que observar estas circunstâncias. Se não respeitar, o ato poderá ser inválido por vício de motivo. Quando não disse o motivo, se não constar lá, se você receber a multa e não disser por que você está recebendo aquela multa, eu tenho um vício de motivo. Se o motivo for falso, ou seja, você passou o sinal amarelo e ele disse que tinha passado o sinal vermelho, é falso. E quando eu tenho a inadequação do resultado com o motivo. Em vez de ele te multar, ele te prendeu, porque você passou o sinal vermelho. Então, eu tenho que sempre respeitar. Se eu não respeito isso, eu tenho uma invalidade de motivo. Então, a situação, o fato praticado pelo particular, ele deve corresponder àquela situação que está prevista em lei, tá? Do contrário, a gente não tem ali o motivo do ato administrativo, tá? Vejam que não devemos confundir motivo com motivação. Gente, é muito parecido, tá? É muito parecido e às vezes confunde. Mas não confunda. Olha lá. Motivo é a junção do pressuposto de fato com o pressuposto de direito. Passou o sinal vermelho, está previsto em lei que passou o sinal vermelho, eu tenho um motivo. O que é a motivação? É a justificativa do ato, é o porquê eu estou praticando aquele ato administrativo. É o fundamento da prática do ato administrativo. Então, nesse caso da multa, tá? O que seria a minha motivação? Você está sendo aplicada esta multa porque no dia tal, no horário tal, no cruzamento tal, você cruzou o sinal vermelho, infringindo o artigo X da lei tal. Essa é a minha motivação. É o porquê que você está levando essa multa. Tem que vir descrita a motivação ali. Geralmente, na motivação, a gente tem o próprio motivo, mas são situações diferentes. Eu tenho que ter um motivo e eu tenho que ter a motivação. Tá? Eu tenho que ter a descrição da justificativa, certo? Essa é a minha motivação. É o porquê eu estou praticando aquele ato administrativo. Aqui na motivação, no motivo e na motivação, a gente tem uma questão muito importante, uma teoria. Tá? Isso aqui já caiu muito em prova, enfim. É a chamada teoria dos motivos determinantes. Ela é ligada ao motivo do ato administrativo. O que significa isso? O administrador, ele fica preso àquela motivação, aquele motivo que ele declarou quando da prática do ato administrativo. Se aquele motivo for falso ou inexistente, eu tenho a nulidade do ato. Isso vale, inclusive, para aqueles atos que não precisam de motivação. Via de regra, motivo é elemento do ato, ele está presente em todos os atos administrativos. Mas eu tenho alguns atos administrativos que não há necessidade de motivação. Por exemplo, o ato de nomeação e o ato de exoneração. Eles são livres, tá? Então, eu não preciso justificar a nomeação ou a exoneração. Agora, vamos pensar que eu não preciso justificar um ato de desoneração, de exoneração. Aí eu chego lá para a pessoa e digo assim, digamos lá na Câmara de Vereadores é um assessor, aí o vereador chega e diz, olha, eu vou te exonerar porque eu tenho excesso de pessoal aqui no meu gabinete, então você está sendo exonerado. Qual foi a motivação? Excesso de pessoal. Aí saiu, a pessoa saiu, ok. Não precisa, mas ele declarou o motivo do ato. Declarou ali. Aí, no dia seguinte, ele nomeia outra pessoa para o lugar daquela. O que essa pessoa vai fazer? Vai entrar no judiciário, vai dizer que o motivo alegado é falso, a motivação, excesso de pessoal era falsa, porque no dia seguinte contratou uma pessoa, nomeou uma pessoa diferente, e o judiciário vai anular o ato de exoneração com base na teoria dos motivos determinantes. Aquela situação era falsa, era inexistente. E aí está nulo o ato, a pessoa volta. Claro que ela volta, ele exonera sem motivo, mas enfim, se declarou o motivo, fica preso então a teoria,
se for demonstrada a falsidade, a nulidade ou a inexistência, gera a nulidade do ato administrativo, tá? Isso é a teoria dos motivos determinantes. Já vi cair em prova. Então, fiquem ligados nesta teoria. Ok? Então, aqui tem uma diferenciação ali, motivo e motivação. O artigo 50 da Lei 9784, ele traz os casos em que a motivação é obrigatória. Tá? Então, vejam lá, os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando? Se vocês olharem, praticamente todos, tá? É um ou outro que não vai entrar aqui dentro do rol do artigo 50. Tá? Mas a maioria está previsto aqui no artigo 50, em que a motivação ela é obrigatória. Então, uma vez declarado, tem que corresponder à realidade, tem que ser verdadeiro. Só para a gente, antes de eu passar para o próximo elemento, duas situações. Primeiro, que existe, toda vez que eu vou praticar um ato administrativo, eu tenho que motivar, eu tenho que dizer o porquê. Então, eu tenho que escrever lá o porquê. Já é reconhecida a possibilidade da utilização da motivação aliunde. O que significa motivação aliunde? É quando, por exemplo, nesse ato que eu estou praticando, eu uso a motivação de um ato anterior praticado. Eu não preciso ficar escrevendo tudo de novo. Eu remeto à motivação de um ato semelhante anteriormente praticado. Isso é motivação aliunde e ela é permitida, porque eu tenho a motivação do ato. Eu remeto à motivação de um ato administrativo que já foi apresentado num ato anterior. Tá? Então, isso também está previsto, ó, artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas que, neste caso, serão parte integrante do ato. Então, posso utilizar este parágrafo 1º do artigo 50, reconhece a possibilidade, então, da motivação aliunde. A motivação, gente, ela permite a verificação a qualquer momento da legalidade do ato, inclusive pelos demais poderes. Então, pode, inclusive, ser levado ao judiciário. Outra situação importante aqui, em relação a concursos públicos, súmula 684 do STF, que dispõe: é inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público. Então, quando eu indefiro uma inscrição para a participação de um concurso público, ela tem que ser motivada, tem que dizer lá o porquê está indeferindo, por que o veto, ok? Então, nós temos ali estas situações. Então, por fim, gente, o motivo nos atos vinculados, ele é sempre vinculado. Nos atos discricionários, ele pode ser discricionário, ok, gente? Então, cuidado aqui, porque o motivo, ele possui feição discricionária, pode ensejar ali uma margem de escolha do agente público, claro, dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Agora, os atos vinculados, motivo sempre vinculado, porque a lei não deixa margem de liberdade, ela já diz tudo o que precisa. Certo? Nosso último elemento é o objeto. O objeto do ato administrativo é o efeito causado pelo ato administrativo no mundo jurídico, em razão de sua prática. Então, é o ato em si, é o efeito que eu espero pela prática do ato. Por exemplo, quando eu tenho desapropriação, um ato de desapropriação, o efeito que se espera é a perda do bem que vai ser utilizado para uma finalidade pública. Quando eu tenho aplicação de penalidade de multa, o objetivo é a punição ao particular. Então, a gente tem aqui o objeto do ato administrativo. O objeto, ele tem que ser lícito, então tem que estar previsto em lei, tem que ser lícito, tem que ser possível, ou seja, tem que haver a possibilidade de ser realizado. Por exemplo, hoje, se eu praticar um ato administrativo autorizando uma construção na Lua,
Hoje não é possível, quem sabe futuramente sim, mas hoje não é possível, tá? Ou um ato administrativo que autoriza o uso de uma substância não permitida. Ele não tem uma licitude, ele é ilícito. Então, tem que ser lícito, tem que ser possível e tem que haver a critério da determinação, né? Ele deve ser determinado ou determinável. E aí, nós temos os elementos do ato administrativo. Nos cursinhos, geralmente, eu peguei aqui dos elementos de um cursinho, eles botam o COFIFO-MOB aqui, que o Sandro tinha falado para a gente antes. Mas para Joinville, geralmente eu coloco aqui, deixa eu só fazer em Joinville, deixa eu pegar um slide, só quero mostrar para vocês. Ó. Em Joinville, eu coloco bem bonitinho, ó, ficou mofo. Opa, ficou mofo. Por quê? Chove, as coisas ficam mofadas, enfim. E aí você, cada vez que ver essa situação, você vai lembrar do elemento do ato administrativo. Finalidade, competência, motivo, forma e objeto. Para a gente lembrar aqui. Gente, como ficar melhor para vocês lembrarem, tá? Esse aqui me parece mais facilzinho, você lembrar de uma palavra, de uma situação, você lembrar de uma situação e pensar, ficou mofo, é elemento do ato administrativo. Você vê um negócio verdinho, aqui, está presente o elemento do ato administrativo. Mas, lembrando, enfim, de alguma forma que você lembra, o que é importante é você lembrar dos elementos, tá? Vejam que, quando o ato for vinculado, os elementos sempre são vinculados. Quando o ato for discricionário, competência, finalidade e forma sempre são vinculados, mas o motivo e o objeto, eles admitem a discricionariedade, ok? Então, temos aqui uma diferença em relação a eles. Em relação ao mérito do ato administrativo, gente, o mérito, ele está presente nos atos discricionários, que somente nos atos discricionários é que eu posso fazer juízo de conveniência e oportunidade, tá? Isso aqui, conveniência e oportunidade, é mérito do ato administrativo, tá? Conveniência e oportunidade. Então, quando eu posso fazer um juízo, eu posso verificar, será que é conveniente e oportuno praticar aquele ato? Por exemplo, quando a administração ela resolve comprar 100 carimbos, e aí, durante o processo, vem uma máquina que carimba sozinha. É conveniente e oportuno para a administração pública que eu ainda compre os carimbos? Ou é melhor para a administração comprar a máquina? Não é mais conveniente comprar os 100 carimbos. Ou, tem um terreno lá. O que é mais conveniente e oportuno para a administração pública? O que a sociedade mais está pedindo? Está pedindo uma escola, está pedindo um hospital. É mais conveniente que se faça isso. Gente, isso é mérito do ato administrativo e, em regra, isso só pertence à administração pública. Ou seja, em regra, e eu digo em regra porque no direito sempre tem alguns ali que dizem de forma contrária, mas em regra, o judiciário, ele não deve analisar mérito do ato administrativo. O judiciário, ele não pode ingressar na análise de conveniência e oportunidade do ato administrativo. O judiciário só deve ficar atento à legalidade, aos aspectos legais do ato administrativo, ok? A gente vai falar disso porque tem umas discussões. Então, por hoje nós ficamos aqui. Nos vemos no nosso próximo encontro e aí continuamos falando do ato administrativo. Até mais, gente!